E chegamos à cidade de Ibirubá. Através do projeto Igrejas Contam Histórias. O resgate da história. A comunidade católica, paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Ibirubá. A importância em termos de crescimento, de fé, de esperança. A comunidade de Ibirubá. Você embarca comigo nessa história de muitas emoções. Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, comunidade católica de Ibirubá. Vem com a gente. É nessa igreja que eu venho para fazer minha oração. Para o Pai Onipotente venho pedir proteção. Nos erros que eu pratiquei, eu venho pedir perdão. Junto com a comunidade a gente se dá as mãos, pedindo que Deus ajude a nossa população. Agradecer pela saúde, pela fartura de pão. Nossa Senhora de Lourdes, buscamos a salvação. Por isso, humildemente prego meus joelhos no chão. Sou católico apostólico, te entrego meu coração. Os anjos dizem amém. Feliz aquele que tem e segue sua religião. Jorge Gonçalves Ferreira, bibliotecário e documentarista. A Igreja Católica faz parte da história da formação de Ibirubá. Quanto ao resgate histórico do município de Ibirubá, o marco oficial da colonização ocorreu no final do século XIX, já no período republicano, quando vários empreendimentos governamentais e de empresas privadas de colonização estavam em andamento no Rio Grande do Sul, fundando as chamadas Colônias Novas. Em Cruz Alta, no ano de 1898, o ex-intendente Serafim Fagundes da Fonseca, o advogado e capitão Diniz Dias, que era filho do coronel Diniz Rodrigues Dias, barão de São Jacó, e seu primo José Nunes Dias, fundaram a Companhia Colonizadora Dias e Fagundes, adquirindo no município de Cruz Alta terras para loteamento colonial, motivados pela inauguração em 1895 da linha férrea entre Cruz Alta e Passo Fundo, uma viagem de trem que percorria uma grande área de terras próprias para o assentamento de famílias de colonizadores. A área que foi adquirida do Estado e de poceiros pela Companhia Colonizadora Dias e Fagundes foi dividida em lotes coloniais, atraindo de imediato os colonos de origem alemã e italiana, que encontraram uma área inóspita, sendo necessário abrir picadas na mata e o transporte era feito principalmente no lombo de animais. As escrituras aos primeiros colonizadores foram lavradas em 1899, marcando assim a fundação da colônia General Osório, cuja sede foi denominada Barão de São Jacó. Devido ao notório progresso e evolução, a colônia General Osório, em 1914, passou de colônia à condição de distrito do município de Cruz Alta, passando a sede do novo distrito a denominar-se General Osório, nome que permaneceu até 1938, quando passou a denominar-se General Câmara. No ano seguinte, em 1939, recebeu a denominação de Ibirubá, que na língua tupi-guarani significa Pitangueira do Mato. As mudanças de nome provavelmente devem ter acontecido para não surgir confusões com os municípios que existiam na época, Osório e General Câmara. A emancipação político-administrativa de Ibirubá foi em 15 de dezembro de 1954 e a instalação do município em 28 de fevereiro de 1955, data em que se comemora o aniversário de Ibirubá. Conforme dados obtidos no site do IBGE, em 2021, a população residente com data de referência 1º de julho de 2020 era de 20.413 pessoas, e o município de Ibirubá possui uma área territorial de 607 km², localizando-se no noroeste rio-grandense. Quanto ao resgate histórico da Igreja Católica em Ibirubá, temos registro em fotos da construção da primeira igreja na rua Getúlio Vargas, entre as ruas do Comércio e Rua Flores da Cunha. Na década de 1950,
Sob a liderança do padre Chico, foi construído a Igreja Católica na Rua Diniz Dias, ao lado da Escola Santa Terezinha, onde se localiza até os dias atuais. A gente conta a história da Nossa Senhora de Lourdes porque antes de nós, alguém passou por aqui e alguém escreveu essa história, deixou registrada para nós. Os primeiros católicos, colonos radicados aqui, eram firmes na sua convicção de fé religiosa e também uma fé nos santos, e sentiam a necessidade, então, dessa assistência religiosa. Os primeiros padres palotinos vieram da Catedral de Cruz Alta para celebrar aqui. A primeira missa em nossa comunidade religiosa foi realizada pelo padre Frederico Bas, no dia 29 de setembro de 1904, que aconteceu na residência do agricultor senhor João Henrique Thyssen, localizada logo após o campo do Bangu, em frente onde hoje está a ponte do Puxireté, também conhecido por Pulador, quase na confluência deste com o Manjolo, nas terras que hoje são de Paulo Vollmeister. Nos anos seguintes, os colonos recebiam a visita religiosa de parte dos padres Schreiner, do padre Rosenfeld e do padre José Spolein, entre 1919 a 1924, vindos de Cruz Alta. A primeira capela católica ocorre em 1909. A primeira pequena capela católica foi inaugurada em 23 de setembro de 1909. Situava na Rua Getúlio Vargas, em frente ao Altar da Pátria, na Praça Central de Ibirubá. Ao lado da capela localizava-se a escola, abrangendo onde hoje encontra-se justamente o nosso tabelionato e o cartório de registro de imóveis. Era o cinquentenário da aparição de Nossa Senhora de Lourdes e, a partir dessa aparição, em Lisieux, na França, havia ocorrido. Aí depende da escolha da padroeira da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Em 1920, igreja e escola foram duplicadas em seu tamanho, sendo então o construtor, o senhor Felipe Oppen. Que informação o senhor teria a nos trazer em relação ao cemitério? O cemitério decorreu naturalmente. A área de terras do início do cemitério católico foi doado pelo generoso senhor Hermann Germano Holdefer, pai de José, João, Jacó, Lisbeth e Carl. Justamente a primeira pessoa a ser enterrada foi o Carl Holdefer, em 1904, falecido apenas com 24 anos de idade. Em 1929, houve a primeira visita do bispo Dom Átila Eusébio da Rocha, bispo de Santa Maria. E esse bispo, ele foi provocando o povo, para que o povo pudesse se organizar e também pudesse se encontrar, para que aqui futuramente fosse construída esta matriz. O vigário, então, foi o padre Carlos Dietrich, e ele que tomou posse no dia 27 de janeiro de 1929. Em junho, foi concluída, então, a primeira casa canônica que está aqui do lado da nossa igreja. A portaria de criação da paróquia foi de 24 de dezembro de 1929 e o primeiro vigário foi o padre Carlos Dietz, que tomou posse em 27 de janeiro de 1929, permanecendo aqui até 8 de janeiro de 1934, portanto durante 5 anos. Outro fator importante em relação à história da comunidade católica diz a respeito à construção da nova escola paroquial, e ela data de 1929.
Pois sim, a pedra fundamental da nova escola particular, onde eram dadas aulas para o primário e as de religião, foi assentada em 24 de maio de 1929 e inaugurada festivamente aos 2 de março de 1930. Esta escola paroquial católica era dirigida por leigos e sob a responsabilidade da paróquia até a chegada das Irmãs de Nossa Senhora de Notre Dame, o que ocorreu em 2 de março de 1935. As primeiras irmãs para essa escola foram as irmãs Maria Britônia, Maria Luísa e Maria Maurícia. Em maio de 2021, comemorou-se então 92 anos deste estabelecimento de ensino. A visita pastoral de 7 de maio de 1930 pelo Monsenhor Luiz Escorteganha trouxe 3 pontos para discutir e também futuramente construir a comunidade. Primeiro ponto, então, essa visita pastoral foi para reunir as famílias, se encontrar com elas e fazer a pergunta: vocês querem ser paróquia? A segundo ponto, a Santa Missão, em 1931, com os 6 capuchinhos e redentorista, para reunir as famílias e também para formar elas na fé e ter esta convicção. Na Sexta-feira Santa, no decurso das Santas Missões, foi erguida uma grande cruz ao lado da igreja de então, nesta quadra, para conservar nos fiéis sempre viva a lembrança destes dias de graças extraordinárias e de conversão. Ainda também, em 1931, Sociedade Filarmônica Betânia. O padre Carlos Dietz, então vigário, deu a bênção ao estandarte da Sociedade Filarmônica Betânia, fundada em 30 de maio de 1931, com o fim de embelezar o culto religioso através de seus cânticos sacros. E no dia 6 de junho, através do padre, foi trazido para a paróquia o apostolado da oração e foi criada essa devoção que ainda existe até hoje. Vamos ao ano de 1932 e nele consta a visita pastoral de Dom Antônio Reis. Pois sim, Dom Antônio Reis realizou sua visita pastoral à paróquia aos 14 de outubro de 1932 e, ao final, prestou elogios ao vigário padre Carlos Dietz pela desenvoltura da vida religiosa e social da paróquia. Aliás, anteriormente, em janeiro de 1932, por ocasião da visita pastoral de Dom Antônio Reis para a colônia Coronel Selbach, hoje Selbach, honrou a paróquia de Birubá com sua visita de cortesia. Posse do padre Aloísio Kampmann ocorre em 1934. Em substituição ao padre Carlos Dietz, tomou posse o novo pároco, o padre Aloísio Kampmann, na data de 8 de janeiro de 1934, permanecendo até novembro de 1949, portanto, 6 anos. Ele foi o último dos padres palutinos que atenderam a paróquia por 25 anos. Nesse período, edificou a matriz, isto é, a velha matriz, e mais 10 capelas. Era muito estimado e foi comovente a sua despedida. Anteriormente, ele trabalhara por 23 anos nos Estados Unidos da América. Em 15 de abril de 1934, vindo de Candelária, assumiu como coadjutor o padre Clemente Kampmann e aqui permaneceu até 10 de julho de 1935. Ele viera com a especial incumbência de administrar as capelas
que estavam em mau estado, tanto espiritual como material, relativamente à contribuição dos associados, que se negavam, muitos deles, a contribuir com a sua igreja. Aos poucos, soube harmonizar a situação a contento de todos. A história conta as Santas Missões. O ano era 1936. De 12 a 19 de julho de 1936, novamente ocorreram as Santas Missões, na matriz com a pregação do padre Antão Jorge, redentorista, e nas capelas pelos padres capuchinhos de Garibaldi. Na ocasião, foram realizados 32 casamentos religiosos de pessoas somente casadas no civil. Ao final das missões, coincidentemente, faleceu o Sr. José Oldefer, sócio muito participativo e estimado. Nessa época, é bom ressaltar, 90% da população era formada por evangélicos de confissão luterana, então ditos protestantes, cujo relacionamento entre esses e católicos nem sempre era tão perfeito. Um ano importante, 1937. Preparativos para a construção da nova matriz. Era o ano de 1937. A igreja matriz de então já era pequena e iniciaram-se os preparativos para a construção da nova igreja, isto é, que é a atual. Cada família deveria participar com a doação mínima do valor correspondente a 1.000 tijolos. Visita pastoral. Ela ocorre em 1938. Na visita pastoral de 4 de janeiro de 1938, Dom Antônio Reis hospedou-se na casa canônica e não mais na casa do Dr. Otto Vasilovics, e assim serenou as discórdias iniciantes quanto à escolha do local da nova matriz, pois alguns queriam que fosse no mesmo local então existente. A recepção do Sr. Bispo, Dom Antônio Reis, deu-se por um grupo de 50 cavalarianos postados junto à antiga e ainda existente Casa Rever, na linha 6, causando grande contentamento a Dom Antônio Reis, que também era filho de agricultor. Em 22 de novembro de 1938, foi criada a paróquia da Sede Aurora, aonde que lá tem o primeiro padre, o padre Paulo Bortolini, aonde que foi construída a paróquia, a casa paroquial, e ele acabou falecendo na própria paróquia e está sepultado ao lado da casa, ao lado da paróquia e da casa lá, aonde que ele conviveu, partilhou a vida com as famílias daquela comunidade. Um momento tão importante. O início da construção da nova matriz. Data do ano de 1940. Vigário Aloísio Kampmann. Em 31 de dezembro de 1940, a Comissão de Fabriqueiros da Matriz celebraram o contrato de construção da Igreja Matriz com o construtor Sr. Aloísio Schweinghofer, de Sobradinho. Além deste, firmaram-se o padre Aloísio Kampmann e mais os senhores João Oldefer, Nicolau Aloísio Krain, Augusto Felipe Welter, Pedro Bender, Paulo Franz, João Kuffel e João Thyssen. O preço contratado foi de 12 contos de réis, exceto o reboco interno, que foi contratado com o senhor Arlindo Gomes da Silva, de Carazinho, e o serviço de carpinteiro foi pelo senhor Walter Gauer, gratuitamente. A posse do padre Chico, em 1940, no dia 15 de novembro, ficou até 1971. O padre Chico trabalhou e atuou aqui nessa paróquia por 31 anos.
Então o Padre Chico deve ter marcado muito a cidade, as famílias, a construção e tudo que veio para cá. Parece que foi um pouquinho também história e ideia do Padre Chico. Ele assumiu a construção dessa igreja, tendo ela 1 metro de altura da terra, e ele construiu ela na época muito boa, muito grande, muito bonita. E o Padre Chico escreveu no livro Tombo, no livro da história da paróquia, onde ele diz assim: quero lembrar de 3 pessoas em especial: o Pedro Krininger, Matias Renkes e também Jacob Ordefer, que ficaram semanas no campo, no Passo da Divisa, tirando areia da sanga para construir esta comunidade. E diz ele assim: ficavam longe da família, semanas tirando areia, tudo por amor a Deus, para construir a casa, a igreja, para se encontrar e também celebrar. O Padre Chico ele era muito detalhista e ele registrou as histórias. E que bom quando a gente registra história para depois os outros poderem contar para nós, né? Em 1942, as Crismas. Em 16 de novembro de 1942, o Monsenhor Pascoal Gomes Librelotto, por delegação de Dom Antônio Reis, procedeu às crismas na paróquia a 759 crianças. Ao final, elogiou o Padre Chico por seus trabalhos de sacerdote, de seu modo de ser e por sua ação de integração na comunidade, em busca do progresso espiritual, social e econômico da comunidade, e conjuntamente com os pastores das comunidades evangélicas e luteranas. A Pia, obra das vocações sacerdotais e religiosas, data de 1943. O Padre Aquiles Luiz Bertoldo, diretor diocesano das vocações, em 6 de agosto de 1943, visitou a paróquia e fundou a Pia Obra das Vocações Sacerdotais e religiosas também, para dinamizar as orações e incentivar sempre e cada vez mais as vocações sacerdotais e religiosas. A primeira missa do Padre Bento Binsfeld ocorre em 1944. No dia 10 de dezembro de 1944, o Padre Benedicto, e era chamado e conhecido por Bento Binsfeld, celebrou sua primeira missa solene. O Padre Bento, primeiramente religioso palutino e após padre secular, de família muito religiosa e participativa na comunidade. Então, a inauguração dos sinos desta comunidade, em 1946, trazidos de São Paulo, olha o carinho dele pelos sinos. Ele colocou 3 sinos aqui na comunidade, o primeiro com 410 quilos, denominado Sino Nossa Senhora de Lourdes. O segundo sino, com 210 quilos, chamado Mártires Rio-Grandense, também resgatando e trazendo a história que estava acontecendo. E o terceiro sino, com 120 quilos, dito Anjos da Guarda, para cuidar, proteger as famílias da comunidade. Em 1947 ocorre a visita pastoral. Dom Antônio Reis, acompanhado do Padre Aquiles Luiz Bertoldo, em sua visita pastoral, ocorrida em 20 de novembro de 1947, realizou a Santa Crisma de 1.005 pessoinhas, jovens, crianças. Em 1949, católicos da cidade, percentualizando. Em 1949, existiam nesta cidade 372 famílias e destas somente 48 eram católicas, portanto apenas 13%. Por
Por que 1950 foi considerado um ano santo? Nesse ano santo de 1950, o povo participou da assinatura de inúmeras listas para serem entregues ao Santo Padre, pedindo a proclamação do dogma da Santíssima Virgem e da mediação universal de Nossa Senhora Medianeira. O dogma da Assunção de Nossa Senhora foi proclamado em 1º de novembro de 1950. Em 1955, Ibirubá, então, já era município. E em 1954, voltando um pouco, em reunião geral, a paróquia foi construída a casa paroquial. Foi o primeiro passo da atual canônica para o Padre Chico vir morar nela e também para ele poder organizar e também já ir planejando a construção da paróquia. Para nós ter uma ideia, a casa paroquial da época, ela custou 250 salários mínimos, que foi tudo doado pelas famílias que queriam e sonhavam com a construção da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. A criação, então, da paróquia foi criada em 1971, onde que a Diocese de Cruz Alta, se desmembrando de Santa Maria, ela passa a ser paróquia. Instalada aqui, a nossa diocese, em 28 de janeiro de 1973. O primeiro bispo da nossa diocese foi Dom Paulo Moreto, vindo da diocese de Caxias do Sul. 1955, Santas Missões dos Padres Jesuítas. Então, Ibirubá já era município, que foi instalado em 28 de fevereiro de 1955. De 2 a 30 de agosto de 1955, aconteceram as Santas Missões e desta vez pregadas pelos padres jesuítas. Talvez pelo fato dos professores de teologia do Padre Chico terem sido jesuítas, pois eles eram os mestres de filosofia e de teologia do Seminário Maior Nossa Senhora de Imaculada Conceição de São Leopoldo. Foram ótimos os resultados espirituais, destacando-se a Capela de Rincão Seco, onde mais de 50 pessoas adultas fizeram a primeira Eucaristia. E na paróquia foram distribuídas em torno de 18.500 comunhões durante todo este período. E aconteceram 48 casamentos religiosos de casais que já conviviam. Irmãs assumem no Hospital Anigias, 1960. Destaque merecem as Irmãs de Notre Dame, que assumiram a direção do então Hospital Anigias, posteriormente ampliado significativamente. De seu trabalho e da forma de atendimento, restou muita saudade, até no que diz respeito à atuação na própria paróquia. Padre Afonso Correia, Ibirubá, ano de 1962. Inesquecível para a paróquia a presença, dedicação e trabalho exemplar também do sacerdote Padre Afonso Correia, que, embora adoentado, serviu a comunidade desde 26 de abril de 1962 até 10 de maio de 1965. 1963, visita pastoral de Dom Luiz Vitor Sartori. Dom Sartori fez sua primeira visita pastoral de 9 a 16 de março de 1963. Ao final destacou e denominou o Padre Chico de grande benfeitor do Seminário Menor Diocesano de Santa Maria. Nessa oportunidade da visita de Dom Luiz Vitor Sartori, foram crismadas exatamente 1977 pessoas. Resumindo sua visita pastoral, Dom Luiz teria disse,
escreveu: a paróquia tem muito boa vida religiosa, com tendência a progredir consoladoramente para o futuro, pois aqui vive um povo bom, laborioso, progressista, amante da família e cheio de fé e amor à santa religião. 1968 é posse do padre Silvio Germano Rockenbach. Como coadjutor, o padre Silvio Germano Rockenbach serviu a paróquia de 11 de abril de 1968 a 26 de fevereiro de 1970. O padre Silvio é natural de Chapada. Lembra-se que nessa época o padre Chico projetou e fez edificar a nova Torre dos Sinos como está hoje. Posse em 1970 do padre Severino Zanata. Em 3 de março de 1970, tomou posse, permanecendo até março de 71, como vice-pároco o padre Severino Zanata, vindo da paróquia de Espumoso. E aqui chegando, acompanhado de dezenas de pessoas daquela paróquia, donde fora transferido, cujo ato de posse foi presidido pelo bispo auxiliar de Santa Maria, Dom Antônio do Carmo Cheuiche. O padre Severino, também muito ativo em construções materiais, por onde passara, liderou o início das obras da construção do nosso salão paroquial, concluído no Natal de 1977. Inúmeras pessoas contribuíram financeiramente para essa construção e outros em seu trabalho gratuito. Dos gastos para o salão, 50% foi obtido pelo padre Chico na Alemanha. Citar nomes dos maiores colaboradores e contribuintes é desfazer os mais pobres e os mais humildes que colaboraram com muito de seu pouco. E chegou o momento do adeus. Padre Chico aposenta-se da paróquia, o ano é 1970. Sim, no final do ano de 1970, após mais de 30 anos de vigário, o padre Chico aposenta-se da paróquia para residir em casa alugada a seu encargo e posteriormente na própria, até o seu regresso à terra natal, Fretter, Westfália, na Alemanha, o que ocorreu em fevereiro de 1974. Recebendo da Diocese de Santa Maria, a qual ficara encardinado, isto é, ligado àquela diocese, embora fora criada a Diocese de Cruz Alta, o merecido título de Monsenhor. Pelos seus serviços prestados à Diocese e aos paroquianos por onde trabalhara, Padre Chico mereceu o título de Monsenhor. E faleceu em 22 de abril de 1975 em Fretter, na Alemanha. Na verdade, o desejo do padre Chico, então residente em Fretter, Westfália, na Alemanha, sua terra natal, era fazer uma visita a Ibirubá. No entretanto, a morte ocorreu nesse interregno. Posse dos Freis Franciscanos, 1971. Em 31 de janeiro de 1971, tomaram posse como pároco o Frei Otávio Schnorrenberger, que permaneceu até 6 de janeiro de 1974, e como vigário cooperador o Frei João Sulzbach. O ato de posse foi presidido pelo Monsenhor Federico Didoné, vigário episcopal de Cruz Alta. Especialmente o Frei Otávio participou com entusiasmo e ativamente nas angariações de doações para a edificação do salão paroquial. Em 1971, ocorre a criação da Diocese de Cruz Alta. O ato de criação da Diocese de Cruz Alta deu-se em 27 de maio de 1971, desmembrando seu território diocesano de Santa Maria e, naturalmente, a nossa paróquia passou a pertencer à Novel Diocese.
Instalação da Diocese de Cruz Alta, oficializada em 1973. Após muitos percalços, em 28 de janeiro de 1973, foi solenemente instalada a Diocese, concomitantemente com a sagração episcopal e posse do primeiro e inesquecível bispo Dom Ney Paulo Moreto, que permaneceu até dia 28 de janeiro de 1976. Por essa época, iniciaram-se as tratativas com vista à doação que da família Fiorindo Servieri, mais o filho Mercílio Servieri e o genro Celso Tagliari, fizeram a nossa comunidade católica do terreno do cemitério novo, isto é, aquele abaixo do antigo cemitério, aos quais rende-se gratidão pela doação generosa. 1974, é posse do padre Vunibaldo Antônio Rexigel. O próprio Dom Ney Paulo Moreto deu posse ao pároco padre Vunibaldo Rexigel em 6 de janeiro de 1974, que trabalhou em nossa paróquia até 12 de maio de 1976. O padre Vunibaldo organizou e implantou a organização do Conselho Paroquial em setores. Um fato um tanto quanto curioso. Paróquia de Birubá ficou sem seu pároco entre 1976 e 1977. De junho de 1976 até março de 1977, a comunidade católica ficou sem seu pároco, a que denominamos tempo de vacância. Nesse período, a paróquia foi atendida em suas celebrações e atos pelo revezamento e, no mínimo, por 11 sacerdotes, sendo o último deles o padre Romeu Rexigel, que permaneceu efetivo de 20 de dezembro de 76 até 9 de março de 77. 1977, padre João Sênio Vickert. Dom Jacó deu posse ao padre João Sênio Vickert em 13 de março de 1977, que permaneceu até 2 de fevereiro de 1985, portanto, durante 8 anos, período de encorajamento ao sem terra. Ampliou e dinamizou com incontestável ajuda da irmã Gracita Giacomoli e após da irmã Imelda. O Conselho Paroquial e seus setores indispensáveis para o melhor andamento receberam uma grande força e entusiasmo. O Jubileu de Ouro da paróquia data de 1978. Com o lema Caminhar é Crescer, Servir e Santificar, celebrou-se em 10 de setembro de 1978 a grande festa de seu Jubileu de Ouro, com intensas preparações, ações pastorais e litúrgicas. Em 1985, padre Flávio Antônio Rohr. O padre Flávio Antônio Rohr assumiu em 16 de março de 1985, permanecendo até 25 de janeiro de 1987. Tempo de novo alento jovem e dinâmico na paróquia, destacando seu apoio constante ao movimento dos desafortunados chamados sem terra. 1986, padre Silvestre Ottonelli. O padre Silvestre Ottonelli tomou posse como vigário paroquial aos 17 de março de 1986, o qual já prestara aqui seus serviços como diácono, organizando-se também em apoio aos agricultores sem terra. Segundo período, 1987, João Sênio Vickert. Em 1º de janeiro de 1987, o padre João tomou posse para um segundo período, como pároco em substituição ao padre Flávio e padre Silvestre, permanecendo até 3 de janeiro de 1992, portanto, por 5 anos. O ano era 1987 e ocorreu a visita pastoral de Dom Jacó. Dom Jacó fez sua visita pastoral entre 19 e 28 de junho de 1987,
quando então, ao final, fez um veemente apelo para que todas as famílias, equipes e setores da paróquia promovessem corajosa e eficiente a promoção vocacional e religiosa em nosso meio. Igualmente evidenciou o problema que se descortinava com a decisão das Irmãs de Notre-Dame de não responder mais como mantenedora da Escola Santa Teresinha. A solução foi que a entidade mantenedora dessa escola passou desde 1988 para a Mitra Diocesana como entidade jurídica. Padre Flávio Antônio Ror e Padre Antônio Marcos Fabres, 1992. Com a transferência do Padre João Cênio Vicker, assumiu novamente o Padre Flávio Antônio Ror, aos 26 de janeiro de 1992, como pároco, e o Padre Antônio Marcos Fabres como vigário paroquial, cujas provisões foram assinadas por Dom Jacó e por Dom Hercílio Simão, bispo coadjutor. Dom Hercílio Simão, 1995. Dom Hercílio Simão assumiu a diocese de Uruguaiana em 1º de setembro de 1995, que servira a nossa diocese desde 6 de janeiro de 1991. Padre João Bernardo Limberger, 1995. Dom Jacó, bispo diocesano, deu posse ao Padre Bernardo como vigário paroquial em 2 de dezembro de 1995, cedido que fora pela Diocese de Santa Cruz do Sul, sendo que assumiu no dia 1º de janeiro de 1996. De seu zelo, dedicação, atividades e ações exemplares de sacerdote, não precisamos descrever, pois todos somos testemunhas, inclusive pelo seu bem-querer havido em nossa paróquia. Seu trabalho foi intenso. Atende, além da matriz, mais capelas e vilas, num total de 29 pontos. A paróquia, então, nessa época, era constituída de mais de 5.587 famílias. Nesse período ainda foi edificado o pavilhão aberto, no qual estão as salas para catequese, cursos, reuniões e auxilia para as festas da comunidade. A ordenação sacerdotal do Padre Rogério Ferraz ocorre em 1996. O maior destaque destes últimos anos certamente foi a ordenação sacerdotal do Padre Rogério Ferraz, ocorrida em 23 de novembro de 1996, na Casa de Cultura, sendo ordenante o senhor bispo diocesano Dom Jacó. A Casa de Cultura estava absolutamente lotada e com exemplar participação, graças ao encaminhamento com a preparação e dedicação do Padre Bernardo, da dedicada equipe encarregada e da comunidade católica. Foi uma ordenação de fato emocionante e de enorme enlevo espiritual para todos, especialmente por tratar-se de um jovem do nosso convívio diário, prendado das virtudes de um sacerdote de nosso tempo. Ainda também destacamos padres que marcaram a sua história com passagem junto à Igreja Católica, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Ibirubá. Padre João Bernardo Limberger, de 1995 a 2004. Padre Luiz Bruno Collin, 2005 a 2008. Em 2009, Valmor Antônio Stoiber. Eleandro Augusto da Silva, 2009 a 2014. Aldecir Coraza, 2014 e 2015. E atualmente, Miguel Rossati, desde o ano de 2016. A paróquia, ela tem hoje, Carlos, 26 comunidades. Tem boa vida religiosa. Só que a tendência da paróquia é progredir na construção de mais comunidades da cidade e diminuindo comunidades no interior. Para o futuro, pois aqui vive um povo muito bom, famílias muito queridas e famílias cheias de fé, de amor e de esperança, mas famílias religiosas. Eles, os padres, eles foram construindo. Se vocês forem dar uma passada pela paróquia depois,
nas 26 comunidades, cada comunidade ela tem uma estrutura, que o Padre Chico trouxe o modelo das comunidades da Alemanha. Então ele foi construindo, cada comunidade, cada local, ele construiu um templo diferente, para as comunidades poderem, as famílias, se um lugar de se encontrar com os amigos, mas celebrar a fé e se encontrar nos domingos como família. As igrejas construídas pelas famílias é um lugar para todos os domingos. O primeiro objetivo da família é se encontrar com Deus e também agradecer junto, pais e filhos, pela semana, mas também pelo pão, pela vida, pela saúde, por tudo aquilo de bom que acontece dentro da vida da família. Escutamos a história construída pelos nossos antepassados e eles deixaram um legado maravilhoso para nós, porque construíram com grande dificuldade para manter, porque muitos eles tinham o objetivo de, o primeiro da igreja era construir a comunidade, onde que eles podiam ter lugar para batizar, fazer a primeira Eucaristia, também crismar, mas era para viver a fé, o amor e a doação. Era a dedicação dos nossos avós e também dos nossos pais construir. E construir para quê? Para que a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que compõe as 26 comunidades, elas fossem situadas dentro dessas atividades. Normalmente, celebrações da palavra que nós temos hoje, semanal, ou também celebrações uma vez por mês, nos bairros e no interior. A matriz, nós temos missa todos os sábados, às 18 horas, e no domingo, 8h30, transmitida pela Rádio Ibirubá. Então, as famílias que não podem vir aqui, para vocês terem uma ideia, todo o pessoal, as famílias, nós temos hoje 3.000 famílias dizimistas da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, só aqui da cidade. Então, se cada família fosse vir uma pessoa no final de semana, nós não temos local. Nós temos local, segundo os bombeiros, para 400 pessoas. Então, nós temos 3.000 famílias que são dizimistas. Em relação à paróquia, ela existe e está muito viva, muito atuante. Em relação aos movimentos, nós temos ativos dentro da paróquia para continuar a história, movimento do Cursílio, 72 Peregrinos, grupo de jovens, pastoral da criança, pastoral da saúde, pastoral do dízimo, pastoral familiar, pastoral vocacional, pastoral de visitação e temos a catequese, a pastoral batismal e também a pastoral matrimonial. Também a paróquia, ela para se manter viva e atuante, ela tem 3 coordenações. A coordenação administrativa, que a gente chama de CPP, onde que é a coordenação paroquial administrativa, e também o conselho pastoral, onde que a gente se encontra e planeja as atividades, e depois o CPA executa, porque tem o dinheiro, né? E também a coordenação da catequese paroquial, que torna a nossa comunidade uma comunidade viva e que continua construindo e também a sua história de vida até hoje. Comunidade Católica, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, aqui de Ibirubá. Igrejas contam histórias. Estamos visitando a Igreja Católica de Ibirubá para justamente resgatar histórias. O nosso convidado também é o senhor Anildo Luft, aos 89 anos. E ele vai nos contar um pouco dessa história, repartir história com a gente. Eu lhe questiono, qual a lembrança que o senhor tem relacionando-se à construção da igreja? Que lembrança o senhor guarda? A gente chega à conclusão de 40 até 44, foram 4 anos que levou para essa igreja ser construída, que era a minha dúvida, o que aconteceu na inauguração e a primeira missa só em 1944, no fim do ano de 1944,
Bom, nas férias, quando eu estava aqui em Birubá, eu sempre tomava café com o Patico. Seminarista naquele tempo era assim. Aí um dia Deus estava parado aí na frente e o Patico e o pessoal trabalhando aqui dentro. Não dá para entrar porque é perigoso e também para não... Aí eu perguntei para ele como é que fizeram para o cimento segurar essa volta aí. Aí diz ele que ele tem uma armação de total assim, e para o cimento pegar, estava cheio de tampinhas de garrafa. Eu acho que quem sabe disso, só eu. E daí diz ele, por isso é que está parado, faltam não sei se era dezenas ou centenas de tampinhas. O órgão, ele vem em 1958. 31 de dezembro de 1958. A recordação o senhor tem de quando ele chega aqui, quando as missas começam também a ter a participação do organista? Essa era a minha parte. Eu fui a Novo Hamburgo para comprar esse órgão. E os caras, uma atenção fantástica. Eles me venderam esse órgão sem entrada nenhuma, nada. Aí, porque era para a igreja, não sei o que, naquele tempo as pessoas tinham confiança no outro. Então eu me lembro que fui lá para comprar esse órgão e desse tipo ali era o maior órgão que tinha. Tinha outro lá que tinha 2 teclados. Mas o que eu vou fazer com 2 teclados? De mal em mal eu vou querer comandar um. Então isso aí era uma ânsia, porque nós queríamos para aquele Natal. E ele não chegou no Natal, veio em 31 de dezembro, aí chegou esse órgão para cá. E esse órgão era lá em cima, naquela parte elevada ali, era a parte dos cantores do órgão. Acontece que o coral de 4 vozes estava sem organista. Lembrei-me da ordem do professor quando eu saí de lá, que ele falou: Anildo, lá fora você deve aplicar tudo o que aprendeste aqui. E daí acontece que sou ainda organista da Igreja Matriz até hoje. Nos últimos 3 anos atuando somente, todas as missas de primeira sexta-feira do mês. Todas as missas eram rezadas em latim, língua universal da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Consequentemente, os cantos todos eram em latim. Saudade daquele tempo.
também nas missas simples, que se chamava quando era com as missas cantadas, nós tínhamos 3 missas a 4 vozes, com alto, soprano, que é as vozes brancas, tenor e baixo, e o organista tinha que ler e tocar todo o tempo 4 notas ao mesmo tempo, diferentes. O senhor é uma das pessoas históricas aqui de Birubá que teve contato com Franz Himmler, o Padre Chico. Na sua concepção, quem foi Franz Himmler? Como era o Padre Chico? Eu era amigo dele. Eu acho também, porque ele zelava por mim. E com o que ele tem feito, ele não era só pastor, padre, sacerdote. Ele resolveu um monte de problemas que o pessoal tinha naquele tempo. Ele era um conselheiro, tanto que, uma altura dessa aí, consta que ele era resolvia partes econômicas e etc. Algum problema que alguém tinha, ele resolvia, aconselhava, o pessoal ia lá, pedir para ele como é que era de fazer. Para mim, ele foi assim digamos assim, podia ter sido um prefeito fantástico. Ele até foi vereador. Numa rodada de café com o Padre Chico, quais eram os assuntos? Os assuntos? O que a gente conversava? Eu me lembro que às vezes eu ia... Ele me pedia para ir junto. Me lembro uma vez de uma missa lá em São Roque, que ali tem aquele descidão e sobe lá em cima, tem a igrejinha, né? E depois na volta, aqui a gente tomava café na casa de uma família, né? Então isso aí, assuntos. Olha, isso é muito difícil, né? Eu me lembrar. Mas eu sei, um dia desse tinha a Maria do Padre Chico, eu tomando café com ele, daí provavelmente eu comentava alguma coisa, né? E daí tinha uma música tocando e eu acompanhei com ela. Aí disse a Maria do Padre Chico, em alemão, né? Não vou dizer em alemão porque eu acho que ninguém de vocês vai entender, mas ele não vai ficar padre, não. Igrejas contam histórias. A senhora Zulmira Schaeffer conhece a Igreja Católica desde o ano de 1958. Dona Zulmira, que lembranças a senhora tem do seu início junto à caminhada da comunidade católica? Olha, foi muito lindo. Desde o início a gente foi bem recebida e também desde aquele tempo a gente ajudou a trabalhar e ver com as coisas. E durante as festas a gente ia pedir donativos na comunidade para ir em frente, porque sempre a gente fazia alguma coisa que o povo ajudava, e a gente também sempre estava meio no trabalho. A igreja sofreu grandes transformações ou não? Que lembrança a senhora tem? Não, ela não assim, não foi muito. Ela sempre foi uma igreja muito orgulhosa, muito bonita, e só que faltava pintura de vez em quando, dava uns rachaduras, uma coisa. Mas isso foi tudo resolvido com os tempos conforme como tinha como é que eu vou dizer? Quando tinha finanças, né? E agora, últimos anos, então, foi reformada completa. A gente se sente muito bem orgulhosa até.
O seu esposo, seu João Schaefer, Sim. ele acabou sendo vice-presidente da comunidade católica quando então ocorre a construção do salão da Sim, do paroquial. salão paroquial. O seu Bonfante era o presidente, né, naquela época. E aí o João foi de vice e trabalhou bastante também. Eles foram no interior sempre pedir donativos para a festa, que as festas davam muito bem. Porque era todo o povo ajudava. E nós, mulheres, nós caminhava mais na rua pedindo aqui na cidade. A comunidade ajudava? A comunidade, sim, a comunidade ajudava muito. Nunca a gente ganhou um fora, assim, e era todo Ibirbá. A gente visitava tanto os evangélicos como os católicos. Outro aspecto importante foi o ingresso de senhoras através da criação da equipe de senhoras da comunidade católica em 1975. Isso existe até hoje. Até hoje. A equipe de senhoras, elas estão desde 75 anos atrás, e aí elas faziam sempre as cucas das festas. E tinha umas 20 senhoras, agora que não existe mais, né? Que estavam sentadas esperando para fazer as cucas. Aí eles resolveram, não, mas isso também não tem nem valor, vamos fazer mais coisas, não só uma vez por ano fazer as cucas e doces e depois parar pelo ano. Como está lindo nós, o grupo, estamos festejando ali, sentindo-se bem, tomando chimarrão. E aí elas resolveram de iniciar o grupo de senhoras católicas, de bordados católicos, né? E aí tinha a primeira presidente, foi a Frau Vilma Schissler, e a Vera Birkan e a Dona Olinda Schmidt. Eram umas 20 mais ou menos, umas 20 senhoras, né? E aí depois, então, elas começaram a fazer bordados. Cada quarta-feira, nós tínhamos férias do dia 10 de dezembro até início de março. E aí, então, era sempre em quartas-feiras, os bordados, e a oração do terço, e cantos. E aí se foi indo, e de repente, então, pensaram, não, mas isso também é um pouco parado. Aí nós começamos a convidar, assim, a equipe de Selba, de Nometoque, de Condor, para fazer visitas entre amigos, assim, sabe, para conhecer mais o pessoal das outras comunidades. E aí foi que nós, cada ano, nós saía 2 ou 3 vezes por ano para fazer essas festinhas fora. Quer dizer, era uma união entre as equipes, né? Confraternização. Fraternização, E depois, então, nós começamos a ter até 60 pessoas. Nós estávamos em 60, e depois foi abaixando, foi 58, 50. E aí nós tínhamos 3 em 3 meses, tinha um aniversário. As aniversariantes daquele mês nós tínhamos um chá. Aquelas pessoas que tinham aniversário faziam o chá, e era uma festa muito, muito linda, era muito agradável, muito emocional, né, assim, por causa que era o aniversariante, né, e então cada 3 em 3 meses nós tínhamos uma festinha também. E fora disso, nós em mês de julho, nos primeiros sábados, primeira quarta-feira, nós sempre tivemos uma festa em comunidade, mais do grupo de senhoras católicas, do grupo de bordados. E isso era convidado o povo, aí era todas as igrejas ali, dos luteranos, evangélicos, vinha Selba, muitas vezes até tinha 300 pessoas no chá. Nós éramos assim uma turma muito unida, e com bastante trabalho, né? Que a gente fazia panos de prato e toalhas, e a gente vendia no dia da festa. E também quem que sempre riscou os nossos trabalhos para nós poder bordar foi a Dona Veleda Adame ali, anos e anos. Nós temos uma turma muito
Uma pena que as mais antigas já foram, né? Que a gente não tem como responder como é que iniciaram, assim, tudo. Mas sempre foi todos os... Quantas senhoras hoje fazem parte? Agora nós só estamos com 35, 38. Mas é que entre meio também já foi algumas agora. Esses 2 anos nós não tivemos mais, por causa da epidemia, né? Então não deu mais para fazer. Mas ele continua de pé. Nós estamos bordando em casa e fazendo algo. Qual é uma saudade que a senhora sente, olhando para trás, relacionado à Igreja Católica? O que é saudade para a senhora? Ai, eu acho umas saudades assim nós estávamos no coral também, né? Tinha sempre o coral da igreja, era muito lindo agora, então abaixou um pouco mais o nível, é mais 3, 4, né? Porque não tem espaço e também as pessoas ficaram mais idosas, né? Então pegaram mais jovens e isso faltou para nós. Foi assim de um dia para outro, não caiu, né? Então, e assim, saudades é sempre, a gente não falta aos domingos à missa. É uma coisa assim que toda a turma assim, nós tínhamos o 3º domingo do mês, era da equipe de senhoras católicas que representava a missa, que era da missa, né? Estando aqui no interior da igreja, o que isso representa na sua vida? Ai, é uma coisa muito especial, que todos os meus filhos foram batizados aqui, crismados, e nós, tanto meu marido como a gente, e todos assim, os filhos também, todos eles participaram e sempre estão. A gente sempre ajuda, procura de fazer o melhor para ir para frente, para não cair. Por graças alcançadas. Santa Nossa Senhora de Lourdes. A história da mãe Lenice Crames em relação a uma flor aqui depositada e durante um determinado tempo a sua conservação ao altar da Santa. Lenice Crames, o que a mãe pediu e de que forma foi atendida? Quando a minha filha, no mês de março, teve Covid e internou em Passo Fundo com encefalite grave, foi para UTI, foi entubada, a gente pediu oração para toda a comunidade. E a comunidade se uniu em oração, não só aqui em Birubá, na região, nos conhecidos, onde a gente tem. Todas as igrejas, muitas pessoas oraram, pastores de outras igrejas nos procuraram, a comunidade em geral, não teve assim só a Igreja Católica que nos auxiliou, foi assim uma comoção muito grande e a comunidade das mais diversas religiões oraram. E eu, quando tive a Júlia na UTI, mal, eu rezei para Nossa Senhora de Lourdes, que é a nossa santa padroeira aqui da nossa comunidade que a gente faz parte. E Nossa Senhora de Lourdes, ela é a Nossa Senhora da Saúde também, porque quando ela apareceu em Lourdes, na França, para Bernadette, em 1858, ela, além de pedir oração, de pedir para as pessoas rezar, ela também pediu para Bernadette cavar com as próprias mãos a terra, numa região muito seca, e ali brotou água, que as pessoas, ao utilizarem aquela água, se curavam. Então ela representa a saúde. E eu, naquele dia, eu rezei, coloquei a Júlia no colo de Nossa Senhora e pedi para ela que nos fizesse esse milagre, que nos concedesse a graça, porque a situação era muito grave. E eu, naquele momento, imaginei a Júlia entrando na igreja e oferecendo uma flor para Nossa Senhora. E a graça foi alcançada, a Júlia melhorou,
ela retornou para casa e no momento que ela teve forças para caminhar e conseguir carregar uma flor, porque ela não tinha forças ainda, ela entrou na igreja em procissão carregando uma orquídea, uma flor em homenagem à Nossa Senhora. E ela está depositada no altar desde o mês de maio. É impressionante a conservação dessa flor. Ela não perdeu nenhuma flor ainda, ela continua intacta desde o dia que ela foi colocada no altar. Mas ela é uma orquídea, então a gente sabe que a orquídea dura bastante, né? Ela é forte, ela é resistente. Não podemos nos esquecer dos médicos e de todos os outros profissionais da saúde, pois é graças a esse trabalho que muitas pessoas estão sendo salvas. É como se Deus usasse as mãos destas pessoas para salvar vidas. Precisamos continuar rezando e agradecendo que Deus ilumine estas pessoas, ilumine esses profissionais que continuem desempenhando seu trabalho com muito amor e sabedoria. A senhora tem uma outra história ligada à Nossa Senhora de Lourdes. Qual seria? A outra história com Nossa Senhora de Lourdes é do ano de 2001. Há 20 anos atrás, eu tive um filho que nasceu doente e eu vim aqui aos pés da Nossa Senhora e eu discuti com ela, né? Eu teimei com ela, eu disse que eu queria o meu filho do jeito que ele fosse. Se fosse doente, eu ia cuidar, mas que ele era meu e que ela providenciasse a cura. E eu, durante o tempo que ele ficou vivo, eu não rezava o Pai Nosso, porque dizia, seja feita a vossa vontade, e eu não queria a vontade de Deus, eu queria a mim. E os dias foram passando, ele foi piorando, ele fez cirurgia cardíaca no hospital de Porto Alegre, e ele teve dias muito difíceis, e aos poucos Deus foi me mostrando que aquele filho não seria meu, né? Foi dando embolia nos dedos, foi piorando, e eu entreguei ele então. Eu comecei a rezar o Pai Nosso e dizendo que fosse feita a vontade de Deus, e foi feita. Quando ele faleceu, eu coloquei ele no colo da Nossa Senhora. Então ela já tem um filho meu no colo. Milagres existem? Existem. Os milagres, eles acontecem. A gente tem que ter fé e saber entender o milagre, porque às vezes o milagre não é aquilo que a gente espera. Às vezes o milagre acontece diferente na vida da gente, na vida das pessoas. Mas para quem tem fé, nada é impossível. Os milagres acontecem todos os dias na vida da gente, e a gente precisa prestar atenção. Nossa Senhora de Lourdes, o que significa em sua vida? Nossa Senhora de Lourdes, ela é maravilhosa. Eu sou muito devota de Nossa Senhora de Lourdes, inclusive a gente trabalha muito na comunidade, nas festas. Durante a festa da Nossa Senhora de Lourdes, a gente trabalha uma semana, fazendo cuca, preparando a festa. A Júlia sempre ajuda, inclusive nesse ano ela ajuda a Júlia no almoço de domingo retrasado, ela já pôde ajudar também a trabalhar. Nossa Senhora de Lourdes, ela é milagrosa, ela é muito, muito, muito amada por todos nós. Pedir com fé. Pedir com fé e acreditar e aceitar. O nosso convidado é Valdemiro Ciprandi, o seu Miro, que acabou sendo presidente da comunidade católica, e a família tem uma história intimamente ligada à Igreja Católica. Miro Ciprandi, que lembranças lhe vem o senhor adentrando a Igreja Católica? Que lembrança que o senhor guarda? Olha, sinceramente, eu primeiro quero cumprimentar a todos e principalmente agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa comunidade. Você sabe que a gente vem de uma família tradicional católica. Eu vou começar dizendo que eu estudei junto, claro, com meu irmão, aqui no Colégio Santa Terezinha, e aprendemos a frequentar
a aula de religião, coisa que hoje não existe mais. Nós aprendemos aqui no Colégio Santa Terezinha e eu tive o prazer de ser coroinha ou sacristão, como vocês queiram, do Padre Chico, que na época era o pároco da nossa igreja aqui. E isso me deixou muito contente porque aprendi um pouco de latim, que naquela época a missa era em latim e nós, os sacristãos, tínhamos que responder em latim. Quer dizer que foi um pouco de uma língua mais que nós aprendemos, né? Fomos vivendo sempre aqui junto à comunidade católica, fazendo o possível dentro daquilo que a família podia cooperar, crescer, ajudar a construir, ajudar isso, aquilo, tanto no colégio como o mais que a gente cooperou, que aí eu já era grande, né? Foi na construção desse salão paroquial que está aí do lado. Você sabe que o acabamento dele, a gente fez com o Padre Zanata, a gente fez a campanha da Bolsa de Soja, isso era o mínimo, mas quando nós via a gente carregava uma a mais, quer dizer, não era pecado, né? Eu vou dar uma, não, vamos carregar duas, não era pecado, era para a igreja, né? Eu emprestava a caminhoneta, funcionários, gente para ajudar, e à noite nós tínhamos a semana inteira, quase diariamente, bingo. E esse dinheiro que se arrecadava de noite, e o pessoal vinha, porque eu desviava um pouco, não tinha cerveja naquela época, e eu desviava um pouco para ter aqui para a comunidade. Então, de noite, os caras que não vinham jogar bingo sabiam que tinha uma cervejinha. E aí, o seu Jaci, que hoje é falecido, no outro dia, o dinheiro que sobrava do tal de bingo, o que ele fazia? Ia comprando material para nós ir acabando com o salão paroquial. Até que, felizmente, a gente conseguiu fazer a inauguração, fazer as festas, onde hoje está bem maior. Hoje é um exemplo que a nossa diocese, não, a nossa paróquia tem. Dessas paróquias que pertencem à diocese de Cruz Alta, tem um paciente as outras, né? O senhor se referia ao latim. Que recordação o senhor tem das missas de latim e qual eram frases pronunciadas? Olha, ele pronunciava o Domino Vobiscum, né? E a gente respondia em latim, né? Também para o padre. A igreja, ela sofreu muitas alterações do tempo que o senhor aqui era coroinha para os dias atuais? Bem diferente. Hoje o acabamento dela está diferente aqui, ao lado, onde está a nossa padroeira. Isso não tinha, vamos chamar de um altar, uma beleza que foi construída aos poucos, foi se modificando. Inclusive, uma vez, me parece, se não me falhar a memória, um pequeno incêndio aqui. Não sei se foi nas cortinas ou alguma coisa aconteceu. Então hoje isso aqui, como a gruta, é um cartão de visita. E ali à direita, o púlpito, o Padre Chico fazia o sermão dali. Hoje não existe mais também. Como aqui, onde nós estamos, está tudo diferente. Claro, o crescimento, a igreja, não sei se tem por si um layout para que seja feito em todas as comunidades a mesma coisa, né? Mas a verdade é que a nossa cresceu e esses bancos que nós estamos vendo aqui, se não me falha a memória, são os primeiros que vieram para a comunidade. Não tenho bem certeza, mas tenho quase certeza disso aí. Então você veja o que é a conservação, o trabalho, tudo na comunidade. Primeiro era com o Franz Himmler, o Padre Chico, que era linha dura com ele, né? Ele fez muito por Ibirubá e muito pela nossa comunidade. E para que, eu que fui coroinha, não sei quanto tempo do padre Francisco Himmler, né? Popular Padre Chico, depois com essa campanha, depois veio para cá o Padre João, se não me falha a memória, aí aonde eu tive a oportunidade, a convite do Padre João, substituir um presidente que não sei pela razão que não cumpriu o mandato, eu só sei que ele chegou e disse, éramos muito amigos, disse, olha, tu vai assumir de presidente, mas como não?
está dito, então tá bom. Depois, claro, me deu mais um mandato de benefício, né? Mas ali a gente aprendeu muita coisa, principalmente naquela época saíam as procissões, uma coisa bem diferente do que hoje é mais rápido. As outras procissões que faziam com capelinhas construídas em diversas casas na procissão, então parava-se ali para fazer as orações e dali seguia-se na outra casa que tinha outra capela, né? E depois vinha-se para cá. Então, olha bem, o padre João, o padre Zanata, o padre Vermelho, que é o padre Silvestre, que eu dei o apelido para ele, o barbudo, o padre Flávio e o Bernardo. Então, tive o prazer de trabalhar com bastante gente aqui nessa comunidade. Aonde o senhor está, nesse exato momento, a comunhão, através do banco da comunhão, ele era ofertado? Aqui, ó. Cercado, vamos dizer, né? Mas aqui era um lugar da primeira comunhão que a gente recebia. Depois, claro, o volume de gente foi crescendo e se levou para o paroquial, evidente, né? Mas nós fomos crismados, batizados, e antes eu esqueci de dizer uma coisa, você mencionou que a nossa família é ligada à comunidade. Eu tive o prazer de ser presidente, fui membro da equipe Presença, que era a equipe que ia confortar as pessoas na hora do velório ou enterro, que o padre não podia ir. Bom, dali, a falecida minha esposa seguiu algum tempo sendo ministra, né? Depois, a gratificação do Beto assumiu o papel também de ministro, né? Isso são tudo coisas que me marcou, me deixou contente. E o Guerreiro sabe que foi presidente também, foi um grande batalhador por essa comunidade. Não por ele estar aqui, o irmão velho, mas a gente tem que lembrar, o Jacó que está aqui comigo também. São tudo gente que, né, trabalhou e essas coisas. Isso é gratificante em ver que muita gente teve e fez com que essa comunidade crescesse. Qual foi a importância na sua vida ser coroinha do Padre Chico? Que influência teve na sua formação profissional e de caráter familiar? Olha, é uma das coisas que me deixou muito contente, e hoje que a gente já está com uma idade avançada, o que a gente aprendeu de participar, de ter a participação, de poder participar para que uma missa fosse completa, né? Porque não saía só o padre rezando a missa, nós participávamos, todos seguidamente, ele dizia uma frase lá, ou rezava uma coisa, nós respondíamos em latim para ele. Então havia muito mais participação dos coroinhas, que hoje você vê o padre Miguel aqui tem os seus, não vamos chamar de coroinhas, mas os participantes junto, mas só não era aquela participação que nós tínhamos naquele tempo, né? Um pouco mais naquele tempo, mas não deixa de ver que a comunidade ainda prestigia, ainda participa da missa, né? Se o senhor olhasse para trás e recordando aquele tempo, qual a importância desse cenário, da Igreja Católica na vida do senhor? E que tipo de saudade o senhor daqui sente? Olha, a saudade que eu tenho é justamente de ter aprendido muita coisa, de ver o que representa uma religião para um ser humano. Não adianta o ser humano dizer, Deus é um só. Isso todo mundo sabe que Deus é um só. Agora tu tem que conviver, tu tem que, na tua formação, tu tem que ter uma religião, então tu tem que acreditar em Cristo. Em quem que nós vamos acreditar? Me aponta nesse mundo, o povo está esquecendo que só tem um que pode nos salvar, né? Só tem um que é Deus Pai, né? E o povo hoje, eu falo por mim também, não que eu queira ser mais que os outros, não, a gente também relaxa na vida, na participação, nós devíamos ser mais atuantes dentro da igreja. E se for convidado, Carlos César, um membro para participar, diga sim, porque tem os grupos de família,
né? Que isso já é para conviver as famílias ali. Tem o pessoal que tem que ajudar a dirigir a igreja. Então diga sim se for convidado, participe, porque Deus vai te dar esse esforço que tu faz ali e muitas graças Ele vai te dar. Isso eu te digo porque, graças a Deus, eu tenho a minha santa ali, a Nossa Senhora de Lourdes como a minha padroeira, a minha santa que cuida da minha saúde. Essa é a verdade, meu amigo. Vida longa. Que Deus nos dê para todos nós. Igreja Católica, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Ibirubá. A história é recontada pelo senhor Jacó Altmaier, juntamente com a sua esposa, e acompanhando a senhora Blandina Kerkhoff Altmaier. Inclusive, aqui nessa mesma igreja, o casal unia-se aos Sagrados Laços no ano de 1970. Seu Jacó, adentrando a igreja novamente, a recordação que o senhor tem, qual é a saudade que lhe passa? Nenhuma. Foi bom e deve passar. Porque eu sempre digo para os meus netos, eu vou tanto tempo, mas como? Sim. Meu bisavô, meu avô, meu pai, e assim vai indo. Então não pode sentir saudade. A gente foi criado aqui nesses bancos. Então um domingo desses, somente eu e o Otmar Krain, sentados ali, e olhamos um para o outro e sorrimos. O que aconteceu? Quando nós chegamos em casa, meu padrinho estava lá. E ele disse, escuta, o que vocês vão fazer na igreja? É para fazer arte ou para assistir à missa? Ele disse, olha, se fosse no meu tempo, tu tinha que ajoelhar em milho, 1 hora. Mas eu não quero que tu tem que fazer isso. Eu só quero que tu para de brincar na igreja, mas não brincamos, né? Isso é uma recordação que lhe acompanhou sempre? Sempre. Nos seus tempos de infância, de juventude, as missas em latim, o padre Chico à frente, o púlpito, a igreja recebia muitas famílias, sempre muita gente por aqui, muitos fiéis? Sempre cheia, lotada. Nem todos os domingos cabia nos bancos. Aí no tempo do padre Silvio Rockenbach, ele comprou material para aumentar a igreja. Ele queria fazer uma cruz da igreja, aumentar para lá e para cá. As laterais das igrejas seriam aumentadas. E daí ele foi embora e aí construíram o paroquial. Que o Pachico tinha começado, porque ele era o primeiro depois do Pachico. Mas nunca mais, hoje a igreja é grande demais. Eu faz 1 ano e meio que não vim mais. Devido à pandemia. Mas nunca falhava um domingo, né, querido? Seu Edmundo Altmaier, seu pai, ele ajudou na construção da edificação da igreja. Quem o acompanhava na época? Quais eram os construtores? Eu sei que tinha o tio Alberto e tinha os Holdefé aí, eram 3 irmãos. Esses eram os caras do Pachico, vocês não faltam, né? Era assim, mas sempre tinha gente chega. Todo mundo queria ver a igreja nova. O seu Edmundo repartia para vocês informações se a própria comunidade, com os seus fiéis, colocava muita gente trabalhando a mão de obra oferecida através dos fiéis? Sim. Então era assim, porque o pai ele era carroceiro, né? Ele tinha uma carroça com 2 juntas de boi. Quando ele ia buscar areia, ele ia com as 2 juntas até onde é que é o Walter Walbring. Antes
de entrar para Linhandu, aquela rampa era... Aí ele deixava uma junta de boi ali, que a terra era do vô. E quando voltava, ele botava as duas juntas para subir ali. Para poder carregar, né? Para não vir com 2, 3 passos, ó. E quando o senhor começou a frequentar a igreja, sabendo da ligação do seu pai, seu Edmundo Altmaier, na construção dela, foi motivo de muito orgulho para a família? Mas sempre. Isso que a gente dava força quando entrava aqui, parecia que ele entrava em casa, né? Como é mesmo. E o orgulho que ele tinha de ter trabalhado na construção? Ah, não, isso que ele tinha até morrer. Porque o Benedito Bender, o pai do Egon, da Francisca, e o pai, eles eram o sacristão do Pacheco. O senhor fez citação ao seu Benedito Bender. Eu faço citação ao seu Edmundo Altmaier. Que outras famílias o senhor lembra que eram ligadas aqui à construção? Menino, olha, Thyssen, o Holdefeld, o meu bisavô, e Kuffel, Wollmeister, Lauksen, isso Lauksen tinha. Mas quem morava aqui é católico. Aqui, ao lado direito da entrada principal da Igreja Católica, nós tínhamos um matinho de cinamomo onde estava o estacionamento? Sim, era onde é que é o paroquial. Tinha o jardim de infância, do sino para lá, e daí era cinamomo. As festas eram muito movimentadas naquela época? Que nem hoje. Isso era uma loucura, aquele matinho era pequeno. As festas ocorriam onde tradicionalmente ficou conhecido como o Rancho do Chicão. Não, antes tinha uma cozinha, uma casa mais pequena. Mas as festas da comunidade eram lá? Era lá. Lá livre. A minha mãe era forneira, ela e a Olívia Kerkhoff-Kuffel. Trabalhavam nos fornos? Era elas duas. Quando aparecia lá em casa o Urnauer, pai do Antoninho era aparecia o pai e a mãe deles lá em casa, daí a gente já sabia, vamos fazer festa de novo. Iam lá, se eles iam assumir. A torre do sino da Igreja Católica também é uma referência à comunidade. Nessa torre o senhor trabalhou? Trabalhei. Que tipo de trabalho? Desde a escavação até o fim lá em cima. Como foi feita a escavação, o que o senhor recorda? No picão, na pá. 2x2 de fundura. Imagina, e a largura também. Era quadrado, o pé. 4 pés. Quem mais trabalhou nela? Bom, era o Benedito, que era o coordenador. O meu irmão Paulo, eu e o Otmar Krain. Quanto tempo para levantar a base, a torre do sino? Começo de abril, março, até junho. Muito trabalho. Não sei. Isso era legal, se a gente podia trabalhar. Eu gostava. A lida, porque a ferragem era comigo. Fazia os... Daí o Paulo e o Otmar faziam as caixas. E o Benedito fazia as medidas. Menino, era legal demais. Manhã e tarde, a carga de trabalho? Era das 7h30 às 12h, das 1h30 às 6h. Olhando para trás, o senhor faria tudo isso de novo? Mas demais. Parceria. Então, quando chamava para fazer o concreto, o padre Chico falava para o pessoal na missa, né? Daí vinha, todos os colegas de aula vinham aí. O que isso, a igreja, a edificação, a fé, representa na vida do senhor e da dona Blandina? Tudo. Uma pessoa que não tem religião não tem nada. É a família e daí a religião. A única coisa que impede para tu vir participar da igreja,
quando tu tem um bicho que está doente, tu tem que lidar daí. Não, o meu pai sempre dizia, não pode. Atende ali, daí tu vai, porque tinha 3 missas por dia, domingo, dia de semana, cada dia. Se o seu Edmundo Altmaier novamente entrasse por aquela porta, que sentimento e o que o senhor a ele falaria, vendo a estrutura hoje da comunidade católica? O senhor nem sabe. O senhor sabe o que é coincidência? O meu pai morou sozinho. Aí um dia desses ele sentado na área, tomando chimarrão, e aí o pai, eu fui plantar 3 mudinhas, 2 canelas e uma carambola. Bem na frente da área, assim. Daí o pai disse, mas tu está plantando, mas já estão aí 1 mês. A geada vai matar. 3 de agosto. O que aconteceu? 5 de agosto, de madrugada, vim trazer o pai para o hospital, 1h da manhã. Amanheceu uma geada que até as raízes estourou. Aí o pai fez, hoje 16 anos, a cirurgia. E amanhã, 16 anos que ele veio faltar. Essa matéria está sendo gravada no dia 5 de agosto de 2021. E casualmente eu lhe questiono próximo ao falecimento da morte do seu Edmundo. Isso é coincidência? Outra coincidência. Amanhã, quantos anos que a rádio está instalada? 64 anos. O dia é amanhã. E o pai ajudou. Também o Patico foi lá em casa. Edmundo, o Lavo Stefanello junto. Ele era de Cedo Rosa. Aí ele veio e, seu Edmundo, nós precisamos de um terreno aqui em cima. Para botar a rádio, 1,5 hectares mais ou menos. Não. Está feito. Seu Lavo, vão embora. Já começaram a medir, fazer, e daí ele e o Benedito construíram a rádio lá. E o pai trabalhou até se aposentar. Dona Blandina, quando então casados, quantos quilômetros eram feitos para acompanhar a Santa Missa? Era 9 quilômetros, acho que dava, né? Lá da linha 8. Daí nós brochávamos os cavalos e vinha de carrocinha na missa. Daí a turma muito grande, não tinha para levar tudo junto, né? Daí vinha uma turma um domingo, outro domingo vinha outra. A gente ficava tão sentida que não podia ir na missa aquele domingo. Depois que nós casamos, daí nós vinha a pé. Não tinha condução, né? Daí nós vinha. Daí. O que a senhora lembra desse tempo? Era bonito esse tempo. A gente levantava de madrugada, pegava os cavalos, né? Para brochar e vir na missa. A família da senhora sempre foi muito ligada também à Igreja Católica. Bem ligada à igreja. E daí, o vovô e a vovó às vezes tinham 29, daí às vezes eles vinham lá buscar nós para trazer na missa, né? Daí, mas a alegria da criançada quando ia naquele 29 do vovô. Era bonito. Se assim foi na infância da senhora, foi uma geração. A senhora tem uma preocupação futura quando falamos de outras gerações? Essa geração que vem irá ter essa preocupação com a fé em manter tudo isso? Ou é uma preocupação que a senhora tem? Eu acho que é, não. Hoje em dia ninguém mais quer nada com a igreja, né? Juventude, maioria, né? Para ir na igreja, não. Através da oração, a senhora já teve um pedido atendido? Sim, nós sempre rezamos juntos, nós dois. Todas as noites nós acompanhamos no canal Rede Vida, né? A fé sempre esteve ligada com vocês. Sempre. E assim sempre será. Sempre será, graças a Deus. Uma das imagens significativas relacionadas à Igreja Católica, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Ibirubá,
é justamente essa gruta que abrigou a imagem da santa durante muito tempo. Muito tempo pelo qual o casal Altair e sua esposa Lisete, há mais de 20 anos, realizam trabalhos de manutenção na estrutura que a Igreja Católica oferece. Essa gruta, o que representa, Altair? Olha, para mim representa bastante, porque todo dia que a gente chegava, vinha fazer oração, como continuo fazendo na nova, ali na estrutura nova, a gente, desde que chegou aqui, sempre teve o costume de fazer oração e a gente sempre via o pessoal chegar, então fazer essas orações, então ela tem um significado, né, para a vida das pessoas, não só para mim, como para todos aqueles que vêm fazer sua fé, né? Esse local era muito frequentado por fiéis? Bastante. Eu acho que mais porque era um lugar mais reservado, né? Então o pessoal tem um pouco de vergonha de repente de ali na frente, vem bastante, mas aqui vinha sempre bem mais o pessoal assim fazer essa oração. Aqui eram acesas muitas velas também. Bastante. E como não tinha local para acender vela, então o pessoal acendia no pé da santa, pegou fogo várias vezes, eu tive que restaurar ela várias vezes, né? E assim foi até que ela não aguentou mais a coitadinha. Você tem ideia de quanto tempo essa gruta existe? Olha, isso aqui a igreja foi construída em 1940, eu calculo que foi logo após, que tinha colégio das irmãs do lado, não sei se foi elas que, isso eu não tenho em mente, não sei se foi elas que construíram ou foi quando começou a igreja, foi nessas épocas aí. Ela acompanha a história da Igreja Católica, a edificação. Isso aí. A imagem da santa, nesse local tão lindo, ela está hoje aonde? Olha, quando ela não deu mais para restaurar, que estava, simplesmente a gente pediu para o pároco, né, e que era o padre Leandro na época, daí ele recomendou, não sei, enterrar ao lado da gruta. Então a gente fez um buraco e sepultou ela do lado da gruta aí. Então ela está ali desde daquela vez, né? A imagem tradicional da santa, ela está sepultada ao lado da gruta. Isso faz desde 2011, quando foi construída aquela, foi em 2011, então ela está sepultada desde 2011. Hoje ainda pessoas chegam aqui para uma oração ou algo assim? Bastante gente que morava em Birubá vem visitar, eles vêm aqui. E me pedem da santa, onde é que foi, daí a gente diz, eles fazem as orações deles aí, né? Já vem bastante gente visitar que morava aí, né? Mesmo sem a imagem dela, aqui é local de orações. De orações. Bastante gente ainda que vem, acende vela aqui e faz essa oração. Não sei se é porque é um lugar mais reservado, tem gente que não quer se expor muito, né? Para você que diariamente vive aqui próximo a ela, o seu trabalho há mais de 20 anos. Qual o significado dessa gruta para você? Olha, o significado é grande, né? É uma pena se desmanchar isso aí. Na minha opinião, nunca se deve desmanchar, né? Uma coisa que marcou para muita gente, né? Então, eu acho que tem que ser mantida. Aos pés da santa, se você tivesse um desejo atendido, qual o desejo, o que você a ela pediria? Olha, eu fiz várias aqui desde que eu no meu piá estava nas últimas, então a gente sempre fez e foi atendido, então a gente sempre tem essa fé, né? Pessoas repartem com você histórias de graças alcançadas em orações aqui no local? Bastante gente que vem visitar aí, compartilha com muita coisa que aconteceu aqui nos pés da santa. Contos emocionantes. Bastante. Você já viu aqui pessoas muito emocionadas aos pés da santa? Chorando bastante. Certo, por graças alcançadas, né? As pessoas têm muitas histórias, né? Essa emoção toma conta da gente. Toma bastante. Esse local é um local de emoção. É um local, para mim, um local sagrado.
Você realiza orações para com o local onde ela está hoje sepultada? Quando eu fiz o sepultamento dela, todos os dias eu faço a minha oração. Obrigado. Amém. Padre Miguel, para muitos isso é uma edificação. Ela faz parte da história de Birubá. Para o senhor que a vive diariamente, qual o significado de estar aqui dentro, junto, no interior da Igreja Católica? Aqui a gente chama, Carlos, de casa de Deus, né? Lugar onde as famílias se encontram, primeiro para celebrar e ouvir a palavra de Deus. Um pai é que nos educa, nos orienta através da palavra. E se vocês forem olhar, depois da palavra, a gente celebra aqui no altar o sacrifício. Aquilo que Cristo disse para nós: fazei memória de mim todas as vezes que celebram. A gente traz o Cristo presente dentro da comunidade e a gente distribui ele para as famílias, para que cada um de nós que recebe a Eucaristia, a gente se transformar no Cristo. E aí a gente vai vendo, olhando, e também vocês podem depois dar uma filmada, por exemplo, os vitrais que foram construídos, retratam um lado, imagem da mãe, é como a Maria acolhendo seus filhos, cuidando e protegendo, e do outro lado, os homens, os santos, que também faziam parte da igreja, retratada nos vitrais, trazendo presente a família, que é o bem maior que nós temos. Então, a comunidade, a igreja, ela é a extensão da nossa casa. Um lugar que eu tenho que vir e me sentir bem, sentir acolhido, sentido amado, e deixar esta palavra transformar o nosso coração para nós viver o sonho e o projeto de Deus, de nós formar uma só família, onde que entre nós não há necessitados. Por isso que da comunidade, nós ouvindo a palavra, celebrando a Eucaristia, lá fora eu me transformo no Cristo. E eu digo sempre para as pessoas, se cada um de nós fosse viver o que nós celebramos e aquilo que nós entendemos de religião, o mundo seria completamente diferente. Porque nós somos pessoas boas, nós somos educados para o bem, nós não fomos criados para o mal. Agora, muitos se tornam maus porque não ouviram a palavra, não guardaram no coração, não deixaram ela transformar nós em filhos e filhas de Deus, uma só família. Com a bênção de Nossa Senhora de Lourdes, o senhor, conversando com integrantes da comunidade, certamente já ouviu muitas histórias emocionantes. Se eu lhe pedisse agora, nesse exato momento, que história mais marcou o senhor, a sua atividade religiosa, aqui junto à paróquia Nossa Senhora de Lourdes? Que história seria? Eu acho que eu tenho muitas histórias, mas eu acho que uma delas, vamos aproveitar agora o Covid, né? Uma história bonita. Vocês não imaginam o que é uma pessoa que ela vem aqui na igreja, na comunidade, hoje para dizer um muito obrigado, e a minha gratidão é pela vida e por Nossa Senhora de Lourdes, como mãe, ela não me deixar eu ficar sozinho diante da dificuldade e diante da doença. Porque Nossa Senhora de Lourdes é a padroeira dos doentes, a que cuida, uma mãe protetora. Uma das histórias mais bonitas que eu ouvi foi aqui na frente dela, de uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, né? Porque é uma história que ela contou, e é uma história dela, é particular, e ela dizia assim: eu vim hoje aqui agradecer, porque eu tive o Covid, fiquei entubado, voltei porque eu sentia a presença dela sentada na cabeceira da minha cama, me dizendo: não desanime, vá em frente, a cura está muitas vezes dentro de você. Por que que quando a gente tem doença ou fica doente, a primeira coisa é um familiar, ou o pai, ou a mãe, os irmãos, e junto com nós no hospital, né? O Covid agora nos isola completamente. E nós não fomos educados para ficar doente e ficar sozinho.
Então, muitas vezes tem pessoas que elas entram em parafuso, que nem diz o outro, e elas se entregam, perdem a fé, perdem a esperança, acham que tudo está perdido, e quando a gente perde a esperança, perde a fé, e não acredita mais, a gente se entrega. Muitos morreram, não é que morreram sozinhos, a gente diz assim, Maria como mãe, ou Jesus como nosso irmão, Deus como pai, jamais vai deixar alguém sozinho na sua vida, porque eles estão dentro de nós. Nós somos o seu templo, a sua morada. Agora, quando a gente não desanima, os remédios e a nossa fé cura 80% da nossa vida. Então, eu vi uma pessoa aqui na frente, que abri a igreja, e ela veio aqui agradecer, e eu vi ela chorando, mas de alegria, por ter se curado, por ter voltado, e ter agora como contar essa história e dizer para as outras pessoas que ficam doentes, que têm algum problema, alguma dificuldade, acredite, tenha fé, porque Nossa Senhora não nos abandona em momento nenhum. Então, tem várias histórias, mas essa é uma das histórias mais bonitas. Deixarei uma mensagem para as famílias dizendo assim, vamos agora construir a nossa história, porque a história dos nossos antepassados foram marcadas pela fé, pela doação, pela oração. Nós ouvimos e contamos a história que muitas famílias ficaram se doando semanas para construir, edificar esse templo para nós celebrar, para nós viver, para nós escutar a palavra e se encontrar como família. E eu pediria, vamos voltar para a comunidade, vamos voltar para a igreja, as famílias que estão afastadas, aquelas que estão um pouquinho longe ou distante de Deus, porque longe de Deus nós não somos nada. E a gente pode se encontrar com Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, aonde nós estivermos nós podemos conversar com Ele. Agora, se encontrar aqui como família, para celebrar junto e também festejar junto, é um sinal de que Deus continua agindo, atuando na nossa vida e Ele espera que cada um de nós construa a sua história e também não impeça nunca o outro de construir a sua história também. Então rezamos pedindo a Deus que continue nos iluminando, continue nos orientando e nos guiando como guiou o povo no deserto, para nós chegarmos um dia também à Nova Jerusalém, a casa do Pai. E eu convido então todas as famílias, nós aqui presentes, a rezarmos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nos abençoe, Deus Todo-Poderoso, abençoe todas as famílias da nossa paróquia, católicas ou não católicas. Derrame sobre nós as suas bênçãos, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, com fé e fervor, viemos rezar para agradecer as graças que a Senhora sempre vem nos alcançar. És a nossa protetora, casa, campo e lavoura, vive a proteger. Por isso, Senhora Santa, hoje o povo canta para lhe agradecer. Nossa Senhora de Lourdes, cantamos emocionado. Escuta, Senhora, teu povo dizendo de novo seu muito obrigado.
Sempre que de ti precisamos, seu nome invocamos, não dizes que não. Por ser padroeira bondosa, uma mãe carinhosa nos dá proteção. Nos livra das tempestades, doenças e inimizades, raios e trovão. E com proteção e carinho o povo segue o caminho da fé e da oração. Nossa Senhora de Lourdes, cantamos emocionado. Escuta, Senhora, o teu povo dizendo de novo seu muito obrigado. Nossa Senhora de Lourdes, cantamos emocionado. Escuta, Senhora, o seu povo dizendo de novo seu muito obrigado.